Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Transistor de junção bipolar. Configurações em cascata. Parte A. Sistemas de cascata são projetados quando eu quero fazer uma amplificação que um transistor só não consegue, ou seja, de acordo com o meu sinal de entrada, eu não consigo ter aquela amplificação desejada usando somente um transistor. Então a ideia é colocar vários transistores em cascata, né, de forma que eu consiga atingir na minha carga RL a determinada amplificação na minha saída de tensão. Dessa forma, o estágio subsequente dessa configuração em cascata aqui age como a carga desse outro anterior. Então, o ganho para cada estágio deve utilizar a impedância de entrada desse estágio aqui, do próximo estágio, né, como uma carga. No final das contas, se a gente pensar que ele é um dispositivo de 4 terminais, que tem uma impedância de entrada e impedância de saída, cada um desses terminais, que a minha impedância de entrada ela é vista do primeiro estágio, através da tensão de entrada, e a minha tensão de saída é vista sobre a carga no último estágio. Daí eu consigo, então, colocando dessa forma, nessa configuração, fazer com que o ganho global de todos os transistores individualmente, seja multiplicado e eu tenho, então, um ganho global de amplificação desse sinal VI para a minha saída VO. O ganho de corrente total, então, é sempre calculado em cima do ganho global, ganho total, sobre a carga, sobre o valor da carga. E a impedância de entrada é a impedância de entrada inicial do primeiro estágio. O amplificador, então, bipolar de junção em cascata, que a gente vai utilizar, vai ser na configuração de polarização por divisor de tensão. Então, sabendo que na polarização por divisor de tensão, o nosso ganho AV é dado em função de menos RC paralelo com RL, para cada um dos estágios, a impedância de entrada para esse estágio é de R1 paralelo com R2 paralelo com beta RE, o modelo RE, e a impedância de saída vai ser RC sobre RO quando eu não tenho carga, sem carga. Então note que nesses circuitos de polarização de corrente contínua são isolados um através dos outros por capacitores. Então eu tenho aqui um isolamento de cada um deles da polarização de corrente contínua e da corrente alternada. Aqui são os elementos responsáveis por fazer esse desacoplamento. Então, o cálculo de corrente contínua é independente do cascateamento dos circuitos. Então, quer dizer, eu posso fazer individualmente, para cada um dos transistores, o cálculo da polarização em corrente contínua. E os cálculos de corrente alternada, né, para o ganho e impedância, são interdependentes. Sim, porque eles estão em cascata. Esse ganho que eu tenho dessa polarização para esse estágio, multiplicado pelo ganho que eu tenho de polarização para esse estágio aqui, eu tenho então o meu ganho global, que envolve os dois estágios do amplificador em cascata. Vamos fazer isso utilizando um exemplo. O exemplo de um amplificador em cascata, usando 2 transistores e que possuem as mesmas configurações. Então, de polarização em corrente contínua. São os mesmos elementos aqui. Então, é uma vantagem que eu posso fazer simplesmente uma análise só de corrente contínua. Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é estabelecer o meu valor de RE. Então, para fazer isso, eu tenho que fazer os cálculos da polarização de corrente contínua. Como são 2 transistores iguais, esse transistor é igual a esse transistor, com essa mesma polarização, os betas são iguais, eu vou chegar então que o meu RE, que é
26 milivolts por IE, o RE é igual a 6,5 ohms. Vocês podem fazer e verificar esses cálculos de acordo com as videoaulas que a gente assistiu anteriormente. Então, como que eu vou verificar meu ganho de corrente alternada, então, e a tensão de saída desse conjunto aqui em cascata de amplificadores polarizados por divisor de tensão? O ganho de tensão para o primeiro estágio, vou analisar um a um os estágios, estágio 1 e estágio 2. No primeiro estágio, eu vejo que o ganho de tensão, vou chamar de AV1, sendo que o RL agora, ele enxerga o segundo estágio. Isso aqui é a carga dele, então. Aqui vai ser, o segundo estágio vai ser a carga para o primeiro estágio, que é o meu RL. Então, quer dizer, esse daqui é a minha impedância de entrada para o amplificador, emissor comum, polarizado na forma de divisor de tensão do segundo estágio, que entra como carga para o meu primeiro estágio. Fazendo esses cálculos, então, o ganho do primeiro estágio, ou o ganho AV1, é igual a menos 102,3 vezes. E para o segundo estágio? Segundo estágio, então, eu tenho que o meu ganho AV2 vai ser menos RC sobre RE, porque eu não tenho nenhuma carga aqui. Então, não estou tendo nenhuma carga aqui, nesse caso aqui. Ó. Ele está sem carga. E aí eu tenho, então, que o meu RC dividido pelo RE vai ser igual a menos 338,46. Ou seja, esse é o ganho do segundo estágio. Como eles estão em cascata, o ganho global, o ganho total que eu vou ter dessa configuração, vai ser a multiplicação do ganho do primeiro estágio com a multiplicação do ganho do segundo estágio, que vai ser 34.624 vezes. A minha amplificação vai ser em torno, né, de 34K. A tensão de saída, então, pode ser calculada a partir de que eu tenho aqui uma tensão de entrada de 25 microvolts, tá? Multiplicada pelo valor do ganho de tensão global, o total da configuração em cascata, né? Que vai me dar um valor, então, de saída de 0,866 volts. Ou seja, um sinal de 25 microvolts é amplificado na ordem de volts. Eu tenho uma grande amplificação que eu não conseguiria fazer utilizando um transistor só. A impedância e as tensões de saída com carga, então, pode ser verificada. Posso colocar, então, uma carga aqui, agora na minha configuração em cascata, que é uma carga RL, certo? O que vai influenciar? Bom, na impedância de entrada, que é o meu ZI, que é do primeiro estágio aqui, ó, não vai influenciar em nada. Ou seja, vai ser R1 paralelo com R2 paralelo com beta RE, que vai me fornecer um valor de 953,6 ohms. A minha saída, se eu considerar ainda só como se fosse o RC, que está aqui, é 2.K2, e posso calcular então a tensão da minha entrada de 25 microvolts para a minha carga aqui de 10K ohms, então foi uma carga de valor de 10K ohms, está aqui, que pode ser olhado dessa configuração aqui que eu tenho, que é uma configuração em cascata, pensando na minha impedância de saída e a derivação dela sobre VO em RL. Então, com esse ganho de tensão sem carga, seria o AV no load, com esse ganho de tensão sem carga, a partir dele, dessa divisão aqui de tensão em cima do resistor RL, onde eu tenho VO de output, né, pelo princípio da divisão das tensões, consigo então estabelecer que meu VL é igual a RL dividido por ZO mais RL, multiplicado pelo
VO, ou seja, vai dar um valor de 0,71 volts. Então, com carga passa a ser 0,71 volts e antes sem carga era de 0,86 volts. Posso fazer toda essa verificação dessa forma aqui, ó, imaginando então que eu tenho no segundo estágio uma carga. Então, eu poderia vir aqui no segundo estágio e colocar a carga RL de 10K. Então, eu colocaria essa carga que está aqui, faria o cálculo dela, multiplicaria de novo pelos ganhos do primeiro estágio, para ter o ganho global, e a partir do ganho global, eu pego o valor de VO e determino em função da entrada de 25 microvolts ou da entrada VI. Se eu fizer isso tudo aqui, se eu fizer tudo isso daqui, eu consigo chegar nesse mesmo resultado, 0,71 volts. No entanto, a gente pode aproveitar essa forma de fazer a expressão de VL, que seria em cima da carga, utilizando VO, porque essa carga aqui seria para o nosso projeto a variável do sistema. Ela poderia ser trocada ou utilizada com outros valores. Dá para fazer essa análise em cima, né, desse resistor que pode ser alterado. Exercício 1. Para o circuito da figura, calcule o ganho de tensão de cada estágio, o ganho de tensão global do amplificador e a tensão de saída VO. E aqui a gente está vendo que tem uma entrada de 25 microvolts também. Então, o que eu preciso primeiro estabelecer? Olhando para esse circuito, eu vejo que é o mesmo circuito para os dois estágios. Então, para o estágio 1, eu tenho um amplificador bipolar de junção, polarizado na forma de divisão de tensão, onde eu tenho os mesmos valores do que no estágio 2, com o mesmo transistor, possuindo o mesmo beta. Então, se eu fizer uma análise de RE para um, vai servir para o outro também. Então, nesse caso aqui, eu verifico então primeiro que o meu beta RE, que seria olhando para esse lado aqui do circuito e vendo essa resistência que eu tenho para esse lado, ela é 10 vezes maior do que R2. Então, se eu multiplicar R2, que seria esse valor aqui, por 10 vezes, vai ser menor do que toda essa resistência que está aqui. Então, significa, de novo, que eu posso usar a aproximação para estabelecer as correntes do meu transistor na polarização, ou seja, o meu IE. Fazendo o cálculo, então, de VB, que seria a tensão nesse ponto, eu tenho, então, o valor de 3,08 volts. Daí, tirando essa queda de tensão que eu tenho aqui na junção base-emissor, que é 0,7 volts para o diodo de silício, eu tenho, então, meu VE valendo 2,38 volts. Daí, consigo, então, em cima desse resistor, de 1,5 kΩ, encontrar o meu IE, que vale 1,59 miliamperes. A partir daí, que eu estabeleci o meu IE, eu consigo encontrar o meu RE, que vai ser 26 milivolts dividido pelo IE. Nesse caso, 16,35 ohms. Meu RI2, ou seja, aqui, a carga da minha primeira estágio aqui, que é a impedância de entrada do segundo estágio, ela é R1 paralelo com R2 paralelo com beta RE, que vai ter um valor de 1,64. Então, esse valor é como se fosse a minha carga imaginária do primeiro estágio. Então, eu posso estabelecer o meu ganho de tensão do primeiro estágio, esse primeiro estágio aqui, com menos RC em paralelo com
a impedância de entrada, ou a resistência de entrada do segundo estágio, dividido pelo RE, e vai me dar então um ganho de menos 75,8 vezes. O ganho de tensão do segundo estágio, como ele está sem carga na saída, é o próprio menos RC sobre RE, que vai me dar então um valor de menos 311,9 vezes. Daí, a amplificação global, né, o valor global de amplificação vai ser o AV do primeiro estágio multiplicado pelo AV do segundo estágio, que vai ser então de 23.642 vezes. Até mais, pessoal.